Salmo 39. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem e a minha dor se agravou. Esquentou-se meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci. Não abro a minha boca, porquanto Tu o fizeste. Tira de sobre mim a Tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da Tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de conversarmos uma porção de sua palavra. Eu agradeço aos meus pastores, pastora Loide, pastor Gedeon Júnior, idealizador deste lindo projeto, por esta oportunidade. E em continuidade, hoje vamos conversar um pouquinho no Salmo 39. Nós vimos que o Salmo 38 e o Salmo 39, nós vamos ver, que Davi relata, ele procura permanecer calado num tempo de tribulação, a fim de não dizer algo que ofendesse aos justos e nem para dar munição aos ímpios. Neste salmo, Davi não parece estar gravemente enfermo, mas ele sofreu um golpe do Senhor por causa dos seus pecados. Também ele volta à baila o problema da prosperidade dos ímpios. Ao que parece, os perversos blasfemavam contra Deus e caluniavam Davi em meio à sua aflição. O rei ele estava extremamente preocupado em não envergonhar o nome do Senhor. E o Salmo vai registrar 4 estágios progressivos de processo pelo qual Davi passou a fim de superar essa experiência difícil. Dos versículos 1 a 3, dizem assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente minha alma. Minha angústia aumentou. O meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer. Nós vamos observar aqui que o silêncio de Davi ocasionou nele um coração ardente. Ao ver a prosperidade dos perversos e ao ouvir suas palavras blasfemas, Davi irou-se de tal modo que quis revidar
e dizer algo para defender a Deus, mas ele achou melhor permanecer calado. Porém, quando ele reprimiu as palavras, ele fez o seu coração arder com dor intensa. Mas é como nos diz a palavra em Eclesiastes 3:7. Há um tempo de estar calado e há um tempo de falar. E aquele que é sábio, ele distingue um tempo do outro. E Davi, ele não argumentou com Deus e nem com aqueles que o repreenderam. Antes, ele orou ao Senhor. Aí do versículo 4, que é quando ele começa a falar, até o versículo 6 diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deixe os meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Nós vamos ver aqui que existe um desalento, um coração pesado. Quando nós reprimimos nossos sentimentos e começamos a sofrer a dor física e emocional decorrente dessa repressão, é hora de conversar com o Senhor, buscar a sua ajuda. Sabe, amados, tem momentos que nós devemos deitar no divã do Senhor e ali, abrirmos o nosso coração, porque foi Ele quem nos formou. Ele entende o que nós estamos passando, o que nós necessitamos, e nós podemos falar tudo para o Senhor. E Ele vem com consolo, Ele vem com repreensão, Ele vem com bálsamo, Ele tem o melhor tratamento para as nossas vidas. E Davi, ele sabia que a vida era curta e que os dias passariam rapidamente. E também sabia que ele era frágil e que um dia morreria. Nós vamos perceber que quando Davi, no versículo 6, ele compara a vida com um espetáculo vazio, cheio de sombras, de pessoas correndo de um lado para o outro, tentando enriquecer. E qual o motivo de tanta atividade? Para que enriquecer? Anos depois, Salomão faz em Eclesiastes 2, 18 e 19 as mesmas perguntas. Se nós medirmos, amados, a extensão de nossa vida, talvez nós sejamos tomados de desalento. Mas se olharmos ao nosso redor e medirmos a profundidade da nossa vida, nós ficaremos assustados. A vida, ela é curta, ela passa num piscar de olhos. E para a maioria das pessoas, ela é vazia. Em termos mais atuais, podemos dizer que as pessoas vivem em função da imagem e não da realidade. Agora vamos ler com atenção. O Salmo 39, versículo 7 diz assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar, a minha confiança está em ti. Aqui é um coração confiante. Trata-se de um versículo, é o versículo central do Salmo e o ponto crítico da experiência de Davi. Se a vida é curta e passa tão rapidamente, o que eu estou esperando? Perguntou o rei. Se o mundo é apenas uma sombra, eu devo me entregar ao Senhor, o fundamento de tudo, porque isto é real e é duradouro. Hoje em dia, a maior preocupação não é quanto ao tempo que vivemos, mas sim como vivemos. É isso que interessa, não o tempo que vivemos, mas como vivemos. A vida não é medida pela riqueza de bens materiais, mas pelos valores duradouros que temos. Nós estamos vivendo de acordo com os valores da eternidade? 1 João 2, 17 diz assim: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, amados, nós temos que entender que ao se voltar, quando nós voltamos ao Senhor pela fé, assim como ocorreu com Davi, o desespero passou. Porque o desespero é modificado em esperança.
E os versículos seguintes descrevem o que ele faz para realizar esta mudança. Do versículo 8 ao 13, diz assim, livra-me de todas as minhas transgressões, não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizestes isso. Afasta de mim o teu açoite, eu fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes a disciplina. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como a traça destrói os que eles mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois para ti, um estrangeiro, como foram os meus antepassados, desvias de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Aqui existe um arrependimento, um coração quebrantado. Começamos com Davi, um pecador, e ouvimos a sua oração aqui pedindo perdão nos versículos 8 e 9. Como todo pecador verdadeiramente convicto de sua transgressão, ele havia sido calado e reconheceu sua culpa diante de Deus, ao ver que não sabemos, não precisamos saber quais foram os pecados específicos que causaram esse golpe da mão do Senhor. Mas nós sabemos que Deus ouve o clamor daqueles que têm um coração quebrantado. Como nos diz o Salmo 51, 17. E nos perdoa quando confessamos os nossos pecados. Como nos diz João 1, 9, que ele é fiel e justo para nos perdoar. Davi estava particularmente aqui, pedindo perdão ao Senhor. E ele estava preocupado para não dar motivo, para que a sua fé fosse ridicularizada. Então nós vemos que em seguida, Davi, sofredor, ele roga ao Senhor que remova de sobre ele o flagelo e o golpe da sua mão. Nós percebemos que tudo que nós passamos, tudo que o povo de Deus, porque nessa terra nós vivemos de forma dura, sim, porque nós não fazemos parte deste povo, desta terra. Aqui, segundo a palavra do Senhor, nós somos estrangeiros e forasteiros. O que é absolutamente diferente com o Senhor. Nós não somos lá forasteiros para Deus, pois Ele nos conhece. E lá nós seremos os seus hóspedes, nós seremos bem-vindos. Ele ouve as nossas orações e clamores, Ele vê as nossas lágrimas. Jesus disse aos seus discípulos, olha, no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. E a sua oração final diz a seguinte, é para que Deus desvie dele o seu rosto irado e lhe dê forças para voltar à vida com todos os seus deveres e fardos, permitindo que um dia ele passe para a eternidade. Davi compreende que a vida aqui é realmente difícil, mas ele entende também que um dia estará eternamente com o Senhor. E a expressão deixar de existir que ele fala não indica uma desmaterialização ou ausência de vida após a morte, mas sim que Davi deixaria para trás sua peregrinação aqui neste mundo e habitaria na casa do Senhor para todo o sempre. Que o Senhor nos dê um dia de bênção e de vitória. E se agora estamos passando por momentos difíceis, não vamos nos esquecer
que nós temos uma habitação eterna para vivermos um momento de paz eternamente. Que o Senhor nos abençoe neste dia. A paz do Senhor Jesus.